Beijinhos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? A IPDA é uma seita? Muita gente começou a aparecer aqui nos meus vídeos e nas lives, né, que eu posto, dizendo a seita está caído. Outros diziam a seita vai cair. E muitos diziam sai dessa seita. Louvado seja Deus. Eu sei que muitas pessoas caracterizam a IPDA como uma seita há muito tempo, porém, nos dias atuais, estão aproveitando os escândalos, a fragilidade do ministério e estão aparecendo cada vez mais vídeos dizendo que a IPDA é uma seita. Vamos analisar se é uma seita ou não. Irmãos, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias você vai ter novidades fortes como esta, trazendo análises dentro da Bíblia e dentro do dicionário o significado de algumas coisas para que você possa ser sabedor da verdade, nunca ser enganado por nada, tá bom? Mas pense nisso, tem muitas pessoas aproveitando a fragilidade do ministério para atacar pedras, talvez ou por inveja ou por alguma desavença que aconteceu, mas quero ler junto com vocês o que caracteriza uma seita. Pesquisei aqui o que é o conceito seita, né? E vamos ler juntos para tentar identificar se essa igreja pentecostal dos irmãos é uma seita. Vamos lá. Na antiga literatura romana e pré-cristã, partido ou escola filosófica. Vamos ver aqui embaixo. Seita, de forma geral, é o conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político divergente, correspondente doutrina ou sistemas dominantes. Aqui nós já vemos um forte indício para quem quer acreditar que a Deus é uma doutrina por causa que a Deus é uma seita por causa da doutrina, né? Umas doutrinas diferentes e divergentes, né? Sistemas dominantes e outras coisas. Mas vamos analisar com calma mais algumas coisas aqui. Seita, por sua vez, segundo o dicionário Aurélio, deriva do termo latim secta, que significa seguidor. Geralmente, uma ou mais pessoas fundam uma seita. Quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores dessa nova forma de pensar. Cinco sinônimos de seita, para dois sentidos da palavra, em geral: grupo, divisão, doutrina, facção, partido. O que é heresia na igreja, o que é uma seita herética, conjunto de movimento religioso dos primeiros séculos do cristianismo, considerando heréticos que combinam o misticismo, o sincretismo religioso e correntes filosóficas. Vamos ver aqui, fala sobre a testemunha de Jeová, se é uma seita. Sinônimos, qual é o sinônimo de doutrina? Isso aqui é importante saber. Ó. Sinônimo de doutrina: lei, norma, preceito, princípio, regra, sistema, conceito, convicção, ideia, ideologia, opinião, pensamento, teoria. Então, irmãos, deu para vocês entenderem sobre seitas? Irmãos, muitas pessoas caracterizam a Igreja de Deus e Amor por ser uma seita porque ela se encaixa em algumas coisas aqui que tem por característica uma seita. Um exemplo: muitas pessoas do nosso ministério da Igreja Pentecostal de Deus e Amor, e uma boa parte deles são as pessoas mais idosas, mais de idade, pensavam que só nós iríamos para o céu porque só nós guardávamos a palavra, só nós guardávamos tudo aquilo que o Senhor mandou, porque o missionário Davi Miranda foi meio que um dos apóstolos ou uma daquelas pessoas importantes lá dos juízes, dos reis, foi um Moisés nos nossos tempos. E Deus levantou esse Moisés, né? E tudo que ele falou é lei. Muitas pessoas, e isso que eu estou falando para vocês, eu sou da IPDA, tá bom? Não estou tacando pedra no ministério, estou tentando entender o que se passa na cabeça das pessoas que dizem ser uma seita, da qual eu não compartilho dessa opinião. Não creio que é uma seita, eu já vou falar o porquê. Mas tentando entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, da mesma forma que muitas pessoas falam que a Adventista não aceita porque eles acreditam que por guardar o sábado só eles vão ser salvos, e também por eles crer muito em uma profeta, uma mulher que nem no cano está, como se ela fosse algo assim extraordinário, sobrenatural, que desceu do céu para mudar
toda uma forma de ensinamento, princípio, doutrinas, né, que fala da L.G. White. Então, as pessoas que tacam pedra na Adventista, falando de L.G. White, tem que tomar cuidado que muitas pessoas fazem a mesma coisa que o missionário Davi Miranda. Tem coisa que o missionário Davi Miranda disse que estava errado, porém as pessoas tampam os olhos para a verdade, não querem ler a Bíblia e só porque o missionário falou, elas vão seguir, porque o missionário tinha vida com Deus. Irmãos, de fato, o missionário tinha vida com Deus, ele orava, ele fazia algumas obras importantes, interessantes, mas como eu e como você, ele estava sujeito a falhas e ele falhou, e falhou muito, assim como nós, e é normal falhar. Ele falhou muito, mas para a cabeça daquelas pessoas que são idólatras, parece que ele era inerrante. Parece que ele era quase perfeito, ele não pecava, ele não falhava. E isso nós temos que tirar da nossa cabeça, tá bom? Algumas coisas que ele disse que é errado, do sentido, quem sair da nossa igreja para ir para outra vai ficar doente, vai morrer, isso é inadmissível, nós não podemos concordar com uma coisa dessa. Mas as pessoas não leem Bíblia e só porque o missionário, o fundador da igreja falou, aí as pessoas estão dando crédito. Isso caracteriza da gente uma seita se nós ficarmos presos nesse pensamento pequeno. Outras coisas que nos caracterizam a seita, na visão de muitas pessoas, de novo, repito, eu não concordo com essa opinião de que somos seita, é o fato de termos algumas doutrinas mais rígidas, tá bom, irmãos? Porém, o que eu penso, não é a Deus é Amor que tem doutrinas mais rígidas do que as outras igrejas. A verdade é que a Deus é Amor tenta, pelo menos tenta. Eu sei que muitos não conseguem, mas pelo menos tenta, vindo dos remanescentes, né, de lá atrás. Agora está mudando um pouco as coisas, mas vindo de lá do missionário Davi Miranda, a IPDA é uma das que tenta seguir mais à risca a palavra. E a Bíblia fala de muitas coisas, irmãos, que nesse mundo é tão contaminado, tudo que mais tem de vaidade, de riqueza e de beleza neste mundo é o que contraria na palavra. Então, cada dia que se passa está ficando mais difícil viver nessa terra, porque tudo que dirige o mundo é contrário à palavra. É só lembrar que o mundo jaz no maligno, então não é de se espantar que as coisas aconteçam dessa forma. Então, quase tudo que você for fazer aqui nessa terra vai estar encaixado no quesito vaidade, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que diz também na palavra. Isso é incluso nas obras da carne, que brincam e lutam contra as obras do Espírito, e tais que praticam essas obras. Diz o livro de Apocalipse, que não verão o reino do céu. Eu li ontem, tá bom? Louvado seja Deus. Então, tem muitas e muitas coisas, irmãos, que podem nos roubar a coroa da vida, podem nos tirar a salvação, e por causa disso, a Deus é amor, seguir a risca muitas coisas. E por tentar seguir a risca, surgiram algumas doutrinas que não são compatíveis, tá bom? Temos que falar a verdade. Eu não vou falar o nome aqui para não causar escândalo, mas se vocês colocarem nos comentários, eu vou poder falar, essa doutrina é bíblica, né? Tem que seguir. Entre outras que eu vou dizer para você, essa doutrina pode ser mudada, porque foi interpretada errado essa parte da palavra do Senhor. Então, irmãos, por causa de doutrinas diferentes, seguidas, por causa de um pensamento de pessoas que acreditam que só Deus e amor vai para o céu, e por causa de outras coisas, a IPDA se parece com a seita só nesses pontos, o que é triste, porque tem muitas pessoas, irmãos, preste atenção, irmão, outra coisa que eu falo para vocês que tira a hipótese de a IPDA ser considerada uma seita, é o seguinte: tem pessoas em outros ministérios que, por respeito, não vou falar os nomes, outras congregações, né, outras igrejas que não são pentecostais, eles têm uma definição maior e mais assintosa de seita, porque eles estudam aquilo, eles estão convictos naquilo em que aprenderam e eles não largam mão daquilo. Eles não são daquela forma porque alguém disse que teria que ser daquela forma. Tem muitos estudos, eles fazem muitos estudos, eles elaboram conceitos, definições, eles ensinam muitas e muitas coisas para a pessoa ficar convicta e certa naquele pensamento. É diferente na IPDA. Eu vejo, irmãos, e eu falo isso porque eu estou nesse ministério há quase um ano, então eu converso com muita gente, já conversei com muita gente, não somente isso, como vários e vários testemunhos que eu já assisti, tanto pessoalmente, em cultos, em congressos, em festas grandes e pequenas, aqui no estado e fora do estado, rodando no Brasil, como também no YouTube, em rádio, em vários e vários lugares. Eu já cansei de ver muitos e muitos relatos de pessoas
que estão naquele pensamento, não é porque essas pessoas estão maliciosas, não é porque essas pessoas estudaram para ter essa opinião, é porque elas ouviram alguma coisa assim do tipo e por causa do seu intelecto, que não é muito, por causa do seu baixo conhecimento de Bíblia e até mesmo baixo conhecimento do português, né? Essas pessoas acabaram acreditando em um negócio que não tem fundamento bíblico e assim elas cresceram naquele pensamento. Tem pessoas, irmãos, que agem de forma errada, não é por malícia, é por ignorância mesmo, não é ignorância do termo brutalidade, ser grosso, ser arrogante, não. Eu falo ignorância porque lhe falta algum tipo de conhecimento, lhe falta um pouco de conhecimento bíblico e teológico, não com teologias e filosofias dessa terra, deste mundo que estão contaminadas, mas com a teologia verdadeira, que é o estudo sobre Deus, teologia que vem do Espírito Santo, que vem da palavra, que você aprende lendo a palavra. Então, tem pessoas que estão errando no nosso ministério, né? Não porque estão com sem vergonhice, não porque estão com aquele pensamento maldoso, é porque lhe falta um pouco de instrução a mais. É isso que está acontecendo e, infelizmente, nos últimos tempos, nossa igreja foi regida por pastores, diáconos e líderes que estavam mais preocupados com as revelações de Espírito Santo e estavam mais preocupados com outras coisas do que no ensino da palavra. E quando ia falar da palavra, sempre falavam as mesmas coisas, as mesmas pregações, os mesmos ensinamentos, enfim. Pouca gente se preocupou em instruir uma igreja. E quando se apareceu um culto ou um pastor que verdadeiramente pregava a palavra e ensinava a Bíblia, ou essa igreja dava uma esvaziada e alguns líderes maiores, espantados com o número de pessoas que não gostam de ouvir palavra e culto de oração, né, pelo menos nos dias atuais, essas pessoas iam partindo, né? Porque não é diferente, irmão. Não é um negócio terrível que está acontecendo a Deus é bom, não. É desde os tempos de Jesus. Jesus estava multiplicando pães, a multidão encostava. Quando Jesus dizia, eu sou o pão que vocês precisam, a multidão está vindo embora. Então, não fica achando que é algo assim fenomenal dos dias atuais. É desde os tempos de Jesus. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem milagre, elas querem cura, elas querem bens materiais, elas querem muitas coisas, menos estar com Cristo de verdade, como fez Maria, diferente de Marta, naquele encontro de Lucas 10:42. Então, quando você vê uma pessoa pregando verdadeiramente a palavra e faz uma campanha de 7 dias pregando a palavra, você verá. No primeiro dia, talvez, numa igreja pequena que tem 50 membros, no primeiro dia aparece 40 membros. No segundo dia aparece uns 30, no terceiro uns 20, no quarto uns 10. Daqui a pouco você está vendo o quinto, o sexto e o sétimo, que é o último dia da campanha, com poucas pessoas. E em igrejas grandes que tem 100, 200 membros, você vai ver esse número também diminuindo. De 70 cai para 40, de 40 cai para 30 e só vai diminuindo, porque as pessoas não querem saber da palavra. Então vemos aqui um problema de falta de intelecto, falta de conhecimento e não necessariamente alguém que estudou para ficar fechado naquele pensamento de que só eles fazem parte do reino celestial, de que só eles estão com a verdade e que só eles que prestam nessa terra e que os outros não valem nada, é perda de tempo. Isso caracteriza uma seita. Isso não tem na Deus Amor. Você vai ver nenhuma ou outras pessoas. Vai aparecer muitas porque o Ministério IPDA é gigantesco no mundo todo. Tem quase 30 mil igrejas no mundo, tem milhares e milhares de obreiros, tem milhões de membros, é muita gente. Então, a chance de você encontrar alguém que vai te passar o que ele pensa, caracterizando a nossa igreja uma seita, vai ser maior por causa disso. É diferente se você comparar a IPDA, o número de membros que acreditam numa coisa que nos caracteriza uma seita, você compara esse número com alguém da igreja presbiteriana, por exemplo, ou igreja tradicional, muito conhecida, cheia de membros, mas que não se compara com a IPDA. Por isso você vai encontrar muito mais pessoas da IPDA do que gente da igreja quadrangular, que nos caracteriza uma seita, por causa do número de pessoas. Então, é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha sido esclarecedor, pelo menos um pouco, para abrir a sua mente que a IPDA não é uma seita, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas notificações.